Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Você que está conosco no IDV, Instituto de Desenvolvimento de Vidas, aqui na Igreja Batista Cidade Jardim, aonde nós ensinamos a palavra de Deus. Queridos, sejam muito bem-vindos. Eu não sei se você está ao vivo agora junto conosco, né? Se você está aí no YouTube nesse momento, você deve estar no chat. Então, Deus abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo. Mas vão ter pessoas que vão assistir em outros momentos, né? Então, Deus abençoe você também, seja bem-vindo e que você possa fazer essa viagem junto conosco. Nós vamos trabalhar a primeira viagem missionária de Saulo, Paulo e Barnabé, né? Mas nós vamos entender todos os detalhes, tudo aquilo que o Senhor proporcionou para que essa viagem pudesse acontecer. Nós vamos ler algumas passagens bíblicas, então esteja com a Bíblia em mãos, porque essa viagem vai ser muito interessante, tá bom? Te convido a estar comigo até o finalzinho, e você vai compreender os detalhes, os pormenores de cada passagem, tá bom? É um texto muito específico sobre missões, né? Mas é interessante que você siga toda a série do livro de Atos. Nós não vamos falar sobre missões, nós vamos comentar os textos específicos do capítulo 13 em diante do livro de Atos, mas é um tema bem interessante para quem gosta de missões, para quem tem esse chamado, tá bom? Então, vem comigo e você pode ter certeza vai ser muito abençoado. Então, olha só, uma das coisas que nós temos que compreender é a urgência e a soberania de Deus quando se trata em relação a missões, quando se trata em relação a falar do seu amor, a falar da sua palavra. Esse texto que nós vamos trabalhar agora é baseado, nesse texto de Atos 13, capítulo 1 a 4. Eu não vou ler, eu estou com ele aberto aqui no celular, mas eu não vou ler para a gente ter um tempo, mas eu tenho certeza que você aí em casa, você que está nos acompanhando, pode abrir a sua Bíblia aí, Atos capítulo 13, de 1 a 4. É um texto curto, vocês vão ver que ele é bem específico, falando sobre como a igreja estava vivenciando essa urgência e essa soberania. Então veja só, a igreja de Antioquia da Síria, né, ela vivia concentrada na adoração e no serviço. Então, era uma igreja que estava voltada às coisas do Senhor. Era uma igreja que ela não olhava somente para si. Ela era uma igreja que estava olhando realmente para Deus e, em cima disso, ela esperava no Senhor. Ou seja, uma igreja que esperava ouvir a voz do Senhor. Era uma igreja que, inclusive, não teve dificuldades para escutar essa voz, porque ela estava realmente voltada para as coisas do Senhor. Uma igreja que se preocupava e entendia que para realizar determinadas atividades ou fins naquilo que tinha em seu coração, primeiramente era necessário ouvir a voz do Espírito Santo, né? E nesse momento, Saulo e Barnabé, diante de tantos outros homens, né, que tinham ali, e o texto ele fala sobre isso, diante de tantos outros homens, 2 homens foram escolhidos para vivenciar a obra, o seu chamado, né? A iniciativa missionária, ela é de Deus, nunca é do homem, né? O homem pode ter até interesse e vontade de viver missões, mas o chamado, a iniciativa, aquilo que é implantado no coração do homem é Deus quem faz. Essa igreja, né, a igreja de Antioquia, ela era obediente à voz de Deus e mostrava isso da seguinte forma. Nós vamos ver quais eram as ações para demonstrar que ela era uma igreja obediente. Mas veja, existia não só Saulo e Barnabé ali, tinham tantos outros homens de Deus, mas o chamado missionário, a iniciativa missionária não parte do homem, parte da igreja. Parte de Deus. Então a igreja ouviu a voz de Deus e aí sim levantou os homens para o seu determinado fim. Então, o que ela fazia, né? O que essa igreja realmente tinha, né? Para mostrar que era uma igreja que vivenciava e escutava a voz de Deus, né? A primeira coisa é que a igreja ela orava e jejuava.
Uma igreja que não ora, uma igreja que não jejua, é simplesmente uma reunião de amigos para conversar qualquer outra coisa. A igreja precisa orar, a igreja precisa buscar a Deus. E uma das formas é orando, não é verdade? Então o ambiente ele estava pronto ali para ouvir a Deus. Não era uma igreja que estava alheia à voz de Deus, era uma igreja que estava atenta, né? O ambiente estava propício porque era uma igreja que orava e jejuava. Com que atenção, e aí é uma pergunta para nós, né? A nossa igreja tem ouvido a voz do Espírito Santo, né? Como você, e aí, queridos, quando a gente fala igreja aqui, não fique colocando o nome de igreja X e Y, não. Quando nós estamos falando aqui, nós estamos falando das pessoas que são que é a igreja, porque somos nós que ouvimos a voz do Espírito Santo falar aos nossos corações, né? Então, a pergunta pode ser diretamente para você. Você, como igreja do Senhor, tem ouvido a voz do Espírito Santo? Então, uma das coisas que a gente pode ver da igreja de Antioquia é que a igreja orava e jejuava. A pergunta reflete isso para mim e para você. Você está jejuando? Você está orando? Você tem buscado ouvir a voz do Senhor? E com que liberdade Ele pode falar? Com que liberdade Deus pode falar ao seu coração? Somente aquilo que você quer ouvir ou também aquilo que é necessário e importante para você ouvir e para você praticar? Então, a igreja ela tem que estar atenta à voz do Senhor e ter e entender que Deus tem liberdade de falar e agir como Ele quer, da forma que Ele quiser. Programas e planejamentos são necessários, são muito necessários, mas não podem cercear a liberdade do Espírito Santo de dirigir nossas igrejas. Queridos, eu sou adepto a fazer todo tipo de planejamento, eu gosto de planejar, eu sou o cara da agenda, eu sou o cara que está sempre anotando tudo, eu deixo tudo bem organizado, mas eu tenho certeza que, independente dessa organização, desse planejamento, se antes não ouvirmos a voz de Deus e que Deus não coloque nada no nosso coração, vai ser simplesmente papel escrito. A ação ela só vai realmente acontecer se nós estivermos sendo direcionados pelo Espírito Santo. Essa igreja de Antioquia, ela tinha com certeza esse desejo, ela tinha os seus planos, mas ela ouviu a voz do Senhor, né? E se quisermos ter efeito causal no que há de vir, teremos de fazer de joelhos. Então, se nós queremos realmente ver resultados, uma das formas, meus amados, é joelho no chão. E vocês vão ver como Deus vai agir no meio da igreja. Olha só o que Leonard Ravenhill falou. O nosso evangelismo moderno sem oração, lustroso com aço niquelado, organizado por computador e dimensionado pelo marketing, é tão eficaz como a história do louco que queria derreter um iceberg com um palito de fósforo. E é isso mesmo. Nós, quando colocamos muita coisa da nossa mente para planejar, computador, né, organização de marketing, um monte de coisa, mas antes não teve o joelho no chão, nós vamos ver que nós vamos estar querendo derreter um iceberg com um palito de fósforo. A igreja ela só vai ter resultados quando inicialmente ouvir a voz de Deus falando assim: vá fazer a minha obra dessa forma, desse jeito, que você vai ter êxito. E isso sempre foi em toda a história da igreja. Você vê que todos os homens, grandes personagens da palavra, que quando iam realizar algum feito, eles ouviam primeiramente a voz de Deus para depois fazer o que tinha que ser feito, né? Vamos aqui dar 2. A igreja submetia-se ao Espírito. Então, uma igreja que era sujeita à ação do Espírito Santo. Não era uma igreja que simplesmente fazia do jeito que achava que tinha que ser. A igreja ela era sujeita ao Espírito. Então, ela ouvia a voz do Espírito Santo para fazer o que tinha que fazer. Veja só, no verso 4, ele diz assim: ele selecionava e comissionava. Separem-me para a obra.
Deus falando, separem-me para a obra. E também ele direcionava, enviados foram até Seleucida, no verso 4, né? Estou aqui com a palavra aberta. Então, olha só, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Veja só que interessante. Tudo é baseado naquilo que o Espírito Santo diz à igreja a fazer, né? O Espírito não separou qualquer membro daquela igreja, mas homens experimentados e frutíferos. Olha só que interessante, queridos. É importante a gente entender quando Deus olha para determinada pessoa e a comissiona para o trabalho. Muitas vezes as pessoas que estão iniciando na fé ficam empolgadas querendo realizar, e é importante que a deixe realizar algumas atividades. A questão é que existem outras áreas, como por exemplo, ser enviados para a obra missionária, é necessário uma certa experiência, uma caminhada já com o Senhor. Por quê? Porque ela vai se deparar com determinadas situações que é importante ter um domínio da palavra, que é importante ter um conhecimento e ter até experiência de vida para que as situações por ela, né, encontrada possa ser ultrapassada de uma forma sábia, né? Lógico, o Senhor ele levanta as pessoas, o Senhor ele direciona, ele capacita, mas é importante que a gente tenha também essa percepção, né? Então, quantas vezes pessoas desqualificadas e inexperientes, despreparadas para enfrentar as adversidades, embora bem intencionadas, são pessoas que querem realmente fazer a obra, mas elas retornam dos campos derrotadas e frustradas, quando não iradas com o Senhor. Pessoas que retornam do campo chateadas porque não tiveram o êxito, não tiveram a recompensa que elas achavam que teriam. Isso muitas vezes é fruto de uma falta de experiência, de entender que nem sempre é do jeito que a gente quer, nem sempre é do jeito que a gente esperava, mas é do jeito que o Senhor queria. Às vezes a pessoa vai para o campo missionário achando que vai evangelizar 1000 pessoas e evangeliza uma pessoa. Mas esse era o propósito de Deus, evangelizar uma. E quando essa pessoa ela tem uma experiência com o Senhor, ela sabe que se uma pessoa foi levada aos pés de Cristo, e esse foi o propósito do Senhor, o seu trabalho foi realizado com êxito. Foi realizado da maneira como o Senhor quis. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que ele evangelizou, e não as 999, né, mas somente uma, essa única pessoa ela pode ser um grande evangelista. Ela pode evangelizar o restante das pessoas daquele local. Então, nós temos que ter essa visão e entender que Deus trabalha de formas diferentes de muitas vezes que nós achamos que deve ser. Então, vamos continuar aqui. Todavia, pode ter sido um erro da própria igreja tê-los enviado. É verdade. A igreja que muitas vezes olha para uma pessoa capacitada, muitas vezes, experiente, muitas vezes, né, conhecedor da palavra, a pessoa está até empolgada, a igreja fica empolgada, mas esqueceu o principal, de consultar o Senhor e ver se realmente era isso que ele queria dessa pessoa. Quando o crente é chamado pelo Espírito, o mesmo Espírito revela a igreja. E isso é um fato, e a gente está vendo aqui a prova no texto bíblico de Atos 13. A pessoa tem um chamado e a igreja vai reconhecer esse chamado. A igreja vai compreender, a igreja vai perceber. Terceiro ponto, a igreja associava-se aos enviados. Isso aqui é muito importante e interessante para a gente compreender. Olha só, Atos 13, 3 diz assim, né? Eu vou ver aqui, Atos 13, 3. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Né? Não era simplesmente, vai lá meu irmão, vai fazer a obra que o Senhor lhe chamou. Não, teve um momento específico onde a igreja abençoou aqueles que iam sendo enviados, impuseram-lhe as mãos e oraram por eles. Missões não é um trabalho isolado de uma pessoa.
mas é uma sociedade feita entre duas partes. Uma é a igreja e a outra é a pessoa ou a família daquele a quem Deus separou, comissionou e direcionou. Ninguém vai para o campo missionário sozinho. A igreja tem que apoiar, a igreja tem que estar ao lado, a igreja tem que estar junto em todos os momentos. Quando eu digo junto, não é lá no local, mas no apoio necessário para que o missionário, essa pessoa que foi enviada, possa se sentir seguro, mesmo sabendo que foi Deus que levantou, não é verdade? Então vamos prosseguir aqui. Segunda parte, Paulo e Barnabé em Chipre. Então, essa parte aqui já é baseado a partir do verso 4. Nós vamos começar a falar do verso 4 até o verso 12. Tenho certeza que você vai se encantar com essa parte aqui. Chegando em Salamânia, né, acredito que seja assim que se diz essa palavra, uma cidade na ilha de Chipre, Paulo e Barnabé se dirigiram à sinagoga, lugar onde se reuniam os judeus, com o propósito da leitura da palavra, da instrução, e ali anunciaram a palavra de Deus. Era uma prática comum, queridos, as pessoas chegarem numa cidade, né, e ali ir diretamente numa sinagoga, né, e a gente vai ver lá na frente que isso também é uma estratégia importante, né, e chegando lá, eles eram muitas vezes convidados, porque era um costume das sinagogas, quando tinham visitantes, pessoas de outras cidades, chamarem para fazer a leitura da palavra, de dar uma breve explanação, exposição daquela palavra. Vocês veem que Jesus teve muitas oportunidades de falar da palavra nas sinagogas, justamente porque aonde ele ia, ele era convidado. Paulo e Barnabé não era diferente, né? Chegando na cidade, eles também tinham esses convites. Então, sendo um judeu romano, Paulo honrava os judeus com a primazia da pregação. Vocês podem ver isso lá em Romanos 9, de 1 a 3 e Romanos 10, verso 1. E cumpria o que havia sido planejado por Deus, de pregar primeiramente aos judeus. Então, nós sabemos, nós vamos ver lá na frente, de repente não comigo, mas com outro professor, a questão não da mudança, mas da expansão do chamado de Paulo também para os gentios. Mas nós sabemos que esse primeiro chamado, esse primeiro contato do cristianismo era para os judeus, era para que eles pudessem compreender que a promessa que foi realizada no Antigo Testamento estava se cumprindo ali na vida deles, né? Então vamos aqui. Essa estratégia, ela visava estabelecer pontos de contato para o Evangelho. Portanto, a ida de Paulo e Barnabé, primeiramente às sinagogas, não tinha um caráter seletivo. Ele pregava tanto aos judeus, às multidões e aos governantes, mas estratégico, né? Então, é interessante a gente entender que há uma estratégia por trás das viagens missionárias de Paulo e dos seus companheiros. Ele não ia assim simplesmente, vou falar para qualquer pessoa que estiver aparecendo aqui na minha frente. Não, tinha uma estratégia, tinha uma forma de agir. E assim a igreja ela tem que prosseguir. Ela ouve a voz de Deus, cria seus planos, suas estratégias e vai realizar aquilo que o Senhor quer, né? Paulo não foi diferente. Então vamos aqui. Passando para o lado ocidental da ilha, pregaram a Pafos, onde estava localizada a sede do governo. Ali eles pregaram a palavra de Deus ao procônsul. Veja que eles já estavam chegando em lugares onde pessoas específicas eram levadas a compreender a palavra de Deus. Vindo a sofrer forte oposição por parte de um judeu chamado Bar-Jesus, que, contrariando a lei, praticava a magia, né? Provavelmente a oposição se deu por causa de seu receio em perder sua fonte de lucro e sua influência sobre o procônsul. Paulo viu nessas tentativas de Elimas de afastar o procônsul da fé um sério ataque do diabo. Então, esse é um trecho importante e interessante porque começa a aparecer os obstáculos
em relação à pregação da palavra. Começa a aparecer as dificuldades, que é comum, queridos. Quando a pessoa se dispõe a levar a palavra de Deus, os obstáculos começam a se levantar. Nesse confronto mágico foi atacado por uma cegueira temporária, o que mostra a superioridade e o poder do reino de Deus irrompendo entre gentios, né? Então começa ali os feitos de Deus em cima daquelas pessoas que muitas vezes se levantavam contra, né? Paulo e Barnabé em Antioquia da Psídia. Olha só que eles não paravam, era sempre viajando, sempre levando a palavra do Senhor. Já é a partir do verso 13 aí até o 52. Você que está com a Bíblia aí vai acompanhando. Você que está vendo aqui, ó, leia o texto, dá uma pausa aqui no que eu estou falando depois, né? Mas para quem está ao vivo, continua aqui. Então depois você dá uma pausa, veja lá o texto e vai entendendo o que eu estou falando aqui. Os esforços missionários naquele local obtiveram tal êxito que incentivaram Paulo e seus parceiros a avançar para territórios mais difíceis, né? Então, a partir do momento que eles iam conseguindo avançar, eles percebiam que havia como eles irem para lugares mais difíceis e falar para as pessoas que aos nossos olhos parece meio que impossível, sabe? Quando a gente sabe que tem uma autoridade e que muitas vezes nós não temos acesso a ela, o Senhor abre os caminhos, o Senhor direciona, porque se for da vontade dele, ele assim o fará, né? Eles fizeram uma viagem missionária mais longa pelo mar, né? Dessa vez até Perge, já em terras continentais da Ásia Menor. Veja só como estava já expandindo o território ali da sua viagem. Dali, Paulo pretendia viajar pelo interior numa missão perigosa até Antioquia da Psídia. Por que perigosa? Porque o Espírito Santo sempre o orientava, sempre o mostrava que poderia ser difícil para ele, né, essa viagem, mas também pelo conhecimento do local, sabia de algumas dificuldades em termos de perseguições, né? Ela era uma cidade importante da Galácia no sul, né, situada numa rota comercial entre Éfeso e a Sicília, e um importante centro do helenismo. Era uma cidade estratégica dentro dos planos de Deus para a expansão do evangelho naquela região. Veja novamente, era uma cidade o quê? Estratégica. Era uma cidade que ele sabia que poderia expandir o evangelho não através somente dele. A partir do momento que ele falasse do amor de Deus numa cidade estratégica, ela poderia expandir para outras cidades circunvizinhas. Então veja a importância de você focar em determinadas ações que podem levar a palavra de Deus para outros patamares, né? Vamos prosseguir. Qual foi o plano de Deus? O que Deus realmente fez e como ele agiu e como ele trouxe ao coração dessas pessoas a estratégia certa e necessária para cumprir aquilo que ele pretendia. Então vamos lá. Primeiro contato com a sinagoga. Veja, Paulo ele não simplesmente chegava ao ar livre, saía gritando e falando: ó Deus, Jesus já veio, Jesus vai voltar. Não, ele não fez dessa forma. Eu não estou falando também que dessa outra é errado, mas esse foi o plano de Deus para a vida de Paulo e Barnabé e todos aqueles que estavam com ele. Primeiro era contato com a sinagoga. Ele chegava na sinagoga e começava a pregar. Ele procurava a sinagoga e fazia parte da estratégia para estabelecer um ponto de contato com judeus e prosélitos. Então ele sabia que a partir dali as coisas iam ser mais fáceis. Pregação pública, olha só. Ao invés dele simplesmente sair pregando, como eu falei anteriormente, ele fazia o inverso. Ele primeiro ia na sinagoga e depois ia para a pregação pública. A receptividade do povo foi efusiva, dando oportunidade para que Paulo pregasse num sábado. Paulo ressaltou a introdução histórica de Jesus Cristo por Deus ao fazer uma retrospectiva do Antigo Testamento. Então, era importante que Paulo mostrasse ali para todos os judeus, os prosélitos e todos aqueles que estavam ali,
que nada era aleatório, ele não estava falando coisa ou abobrinha da sua cabeça, era tudo baseado na palavra de Deus. Paulo e Barnabé estavam pregando o evangelho da promessa, mostrando que Deus tinha cumprido a promessa do Antigo Testamento. Longe de ser inovador da mensagem, Paulo estava declarando apenas o que Deus havia prometido nas Escrituras e tinha se cumprido em quem? Em Jesus, não é verdade? Todavia, seu discurso não foi apenas histórico, mas expôs a verdade bíblica acerca da necessidade de arrependimento e remissão de pecados a todos os que crê em Jesus. Olha só como o plano de Deus é perfeito naquilo que Ele quer que o homem faça. Então vamos prosseguir aqui, ó. Um bom plano de evangelismo e missão leva em conta a história, a cultura e a necessidade de cada povo, sem que tomem o lugar da revelação de Deus. Assim, Paulo cumpriu o papel de um verdadeiro evangelista, levando ao povo unicamente as boas novas da salvação, né? Então veja que é importante a gente compreender a cultura, é importante a gente entender a história de cada povo e trabalhar baseado nisso. Não querer impor a nossa cultura, não querer impor o que nós achamos que é correto aos nossos olhos, porque simplesmente uma cultura diferente vai reagir de forma diferente. O importante é que as boas novas da salvação sejam levadas e que as pessoas possam compreender que só há uma única forma de salvação, que é por meio de Jesus Cristo. Então, discipulado do grupo que creu. Veja, já é uma terceira forma do plano de Deus aqui. Não simplesmente pregou o evangelho, deu as costas, foi embora, já fiz a minha parte, já preguei o evangelho. Não, houve todo um trabalho de discipulado. Terminada a pregação, um grupo não estava disposto a esperar o sábado seguinte. Seguiu a Paulo e Barnabé. Eles encorajavam as pessoas a perseverar na graça de Deus. Então, Paulo e Barnabé, eles não estavam sós quando eles pregavam, né? Não ficavam esperando o próximo culto, a próxima celebração, para que essas pessoas que aceitaram, elas pudessem ter um novo contato com Cristo Jesus. De maneira alguma. Durante a semana, eles continuavam a ensinar a esse povo. A evangelização não termina quando alguém recebe a Cristo. É o que a gente está falando aqui. Há um processo de ensino para nutrir a fé do novo convertido e para ajudá-lo a ser um membro maduro e responsável do corpo de Cristo. É importante, queridos, que no momento que a pessoa compreendeu a mensagem de Deus, ela possa ter continuidade nos ensinos, né? Vamos aqui, nós temos um tempo a cumprir. E, claro, sempre vai haver o que? A oposição. Deveu-se à inveja que tomou conta do coração dos judeus. Seu sentimento de superioridade espiritual sobre os gentios era bastante intenso e possibilitava-os de reconhecer que a salvação, planejada por Deus desde antes da fundação do mundo, alcançaria os confins da terra. Olha só, gente, é interessante aqui porque há muitas vezes aquele ar de superioridade, né? Não, eu sou de Cristo, eu sei mais da palavra, eu entendo mais. E isso não deve ser vivenciado, principalmente por aqueles que estão a oferecer o amor e a palavra de Deus às pessoas que ainda não conhecem, né? Então, houve uma dificuldade aí para Paulo, porque havia os judeus que se achavam superiores aos gentios e queriam impedir, né, que essa palavra fosse propagada, né? Ao mesmo tempo, discordavam da mensagem pregada, né? E é possível ainda que seus esforços em fazer prosélitos não tivessem o mesmo sucesso de Paulo e Barnabé, provocando-lhe certo ciúme. Para quem não sabe, prosélito era aquele que se convertia ao judaísmo, né? Então Paulo e Barnabé provavelmente tinham mais êxito a converter as pessoas ao cristianismo, afinal de contas era o próprio Deus que estava realizando a obra através deles, né? E os judeus não conseguiam fazer mais prosélitos como era de costume. Então houve um ciúme, houve uma dificuldade aí. Quando sofremos oposição, somente uma grande convicção a respeito de nossos objetivos pode manter-nos no rumo certo. Vamos lá, vamos prosseguir.
Paulo e Barnabé em Listra e Derbe. Olha aí, ele já está prosseguindo na sua viagem. Em Listra, a cura de um coxo serviu como ponte de apoio para a pregação do evangelho, mas também como motivo para o povo elevar Paulo e Barnabé ao status de deuses. Então, houve toda uma situação onde houve uma cura e as pessoas começaram a enxergar em Paulo e Barnabé aquilo que não era para ser visto, né? Achando que eles que eram os detentores dos poderes, né? Sobrenaturais. Eles não compreendiam que era Cristo Jesus, através da palavra, do poder do seu nome, que essas ações eram realizadas, né? Essa tentativa dos homens de reverenciar os mitos, né, precisa ser desfeita com a mesma habilidade e sabedoria de Paulo, né? Após uma surpreendente reviravolta que mostra a inconstância da multidão, Paulo permaneceu firme e seguiu rumo a Derbe, onde fez muitos discípulos. Ele não se ensoberbeceu com a adulação, nem se abalou com a oposição. É complicado quando uma pessoa é um grande evangelista, começa a vir muitas pessoas a acompanhá-lo, a segui-lo, né? Uma pessoa que realmente é usada pelo Senhor, ela tem que ter o cuidado de não achar que é ela que está proporcionando tudo isso, que é ela que realmente tem o poder e a atuação de convencimento, né? Porque não é verdade. Quem realiza isso, nós sabemos, é o Espírito Santo de Deus. Então, tem que tomar muito cuidado para não se sentir, né, com o ego inflado aí. E aí, o retorno da Antioquia, estamos finalizando. A visita de Paulo e Barnabé a Derbe completou a primeira viagem missionária, que é o tema do nosso estudo aqui. Logo, Paulo resolveu percorrer de novo a difícil, né, rota sobre a qual ele tinha vindo, a fim de fortalecer, encorajar e organizar os grupos cristãos que ele e Barnabé haviam estabelecido. Então veja só, ele fez todo um percurso, né, onde ele estabeleceu igrejas, ele pregou o evangelho, ele através do Espírito Santo curou muitas pessoas, mas da mesma forma que ele foi, ele retornou. Para quê? Para ver como é que estava essas pessoas. E nós não estamos falando de um tempo curto, viu, gente? Estamos falando de um longo tempo. Lembre-se que não havia a tecnologia que nós temos hoje para acompanhar a distância. Era necessário toda uma viagem, todo um percurso para que ele pudesse voltar e ver como é que estavam as pessoas, né? Discernirmos o plano de Deus de estabelecer igrejas nas principais cidades do império, né? Então, nós conseguimos ver aqui que Paulo, ele teve sim uma estratégia direcionada por Deus para ir nas cidades principais e objetivas que poderia expandir o reino de Deus. Ele não deixava os convertidos desorganizados e sem liderança capaz, mas pelo mesmo motivo não permanecia muito tempo num só lugar. Interessantíssimo essa parte aqui, olha só. Ele levantava líderes para dar continuidade à obra que ele iniciou. E ele não permanecia no lugar. Por quê? Porque ele entendia que quando estabelecia um líder ali, ele não era mais necessário. Por quê? Porque já havia um líder. Então, muitas vezes, as pessoas têm que compreender, isso é muito comum no discipulado, que quando você caminha com alguém, você tem que dar a oportunidade dela começar a caminhar só e fazer outros discípulos, porque é assim que o evangelho vai ser propagado. Mas tem pessoas que se tornam dependentes do seu discipulador, e isso não é bom, porque o evangelho ele vai ficar parado ali. Então, muitas pessoas dizem, o discipulado é para sempre? Claro que é para sempre. Não é problema o discipulador e o discípulo estar sempre em contato. O que eu digo é estar sempre de mãos dadas em todas as situações. Não. Ele cresceu, ele aprendeu, agora solte as mãos e deixe cada um caminhar e fazer outros discípulos. E quando tiverem a oportunidade, reúnam-se novamente e conversem. Paulo fazia dessa forma. Conclusão, vamos aqui. Observamos que todas as coisas que Deus criou
ele não as fez ao acaso. Isso nós sabemos, não é? Ele não fez nada ao acaso. Todas foram planejadas. A criação, Israel, a redenção, a igreja e até mesmo o anúncio do evangelho e o alcance de todos os povos foi planejado. Então, não se preocupe, Deus está no controle, Ele sabe como realizar. Não apenas nessa primeira viagem missionária, mas em todo o livro de Atos, né, a sequência de fundação de igrejas, mais frequentemente ela é encontrada, olha só, primeiro, contato, né, que é lá na sinagoga, como nós vimos, pregação pública, discipulado do grupo que creu no evangelho e a oposição. Sempre vai haver oposição, queridos. Esse foi o plano de Deus. Plano tão eficiente que ao chegar em Tessalônica, seus inimigos disseram: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. Isso quer dizer o quê? Que o nome de Paulo e Barnabé já estava sendo conhecido em todo o mundo. Todos já sabiam que o evangelho estava sendo pregado. E este é o plano de ação do Espírito Santo, transformar o mundo com o evangelho de Jesus Cristo em cada geração. A pergunta é: você tem ouvido a voz de Deus? Você tem se planejado de acordo com aquilo que Deus falou ao seu coração? A igreja está lhe apoiando? Você já falou com seus líderes? Você tem pessoas com quem você caminha? Então veja o exemplo de Paulo. Paulo não foi sozinho, Paulo tinha companheiros, Paulo tinha uma igreja que o apoiava, Paulo, orientado pelo Espírito Santo de Deus, planejou, teve estratégia. Então, queridos, se nós realmente queremos ouvir a voz de Deus, nós temos que ser uma igreja que ora, que jejua e que está disposta a ouvir essa voz. Tá bom? Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por estar conosco. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas que queiram aprender um pouquinho mais sobre o livro de Atos. Deus abençoe, até mais.